Quer ter seu programa de rádio com horário semanal? Nós temos a nossa rádio. Você pode ter seu programa semanal, com horário semanal. Quer ter sua rádio com site e blog? Igrejas, pastores e pastoras têm sua rádio com site e blog, com bandas bonitas, ouvintes ilimitados, auto DJ 24 horas no ar, gravado ao vivo, programas agendados com horário certo, áudio ilimitado, vídeos gravados e ao vivo. Tem a sua rádio com seu blog e com seu site. Igrejas, escolas, sindicatos, federações, associações culturais de bairros, profissionais, comunidades, diretórios acadêmicos, jornalistas. Rádio AM FM pode ter sua rádio com seu blog, online também. Venha participar desse nosso grupo de comunicação. americaweb.minharadio.fm. Venha participar. Temos uma rádio só evangélica, www.evangelica.minharadio.fm. Quer ter sua rádio com site e blog? Universidades, faculdades, diretórios acadêmicos, jornalistas, estudantes de jornalismo. Venha participar. 24 horas no ar, ouvintes ilimitados do mundo todo online, programas agendados, site lindo, rádio, vídeos ao vivo e gravados, blog, toda essa estrutura. Venha ter sua rádio conosco. WhatsApp 55 71 991 03 0089. É só chamar no WhatsApp 55 71 991 03 0089. 55 71 991 03 0089. Tem a sua rádio com seu site, com seu blog, igreja, escola, rádio AM, rádio FM, ONGs, organizações não governamentais, jornalistas, estudantes, diretórios acadêmicos, faculdades, escolas, sindicatos, federações. Tem a sua rádio. Igrejas, tem a sua rádio. Nós estamos aqui para lhe atender e atender da melhor maneira possível. Venha ter a sua rádio. American Watch, a sua rádio online. Revenda exclusiva. Muito obrigado. 5571 99103 0089. 5571 99103 0089. Aqui você é joia. Rádio Joia, transmissão ao vivo toda quinta-feira, super quinta. Aí temos aqui no estúdio a querida Karina, né? E o nosso querido Coscoba. Uma salva de palmas para Coscoba. Coscoba, que é russo, é polonês, é estrangeiro, não é brasileiro, não é, Coscoba? Amém. Entendeu? Não consegui foi compartilhar, Coscoba, mas estou tentando. Só Jesus na causa. Coscoba no ar. Aqui é Rádio Joia, a rádio que você é joia. Aqui você é joia. Vamos iniciar
Programa Conexão Conhecimento, o programa que leva ao senhor e a senhora conhecimento, cultura. Esse é o programa toda quinta-feira, super quinta. Antes eu gostaria de mandar um abraço aqui, afetuoso, um abraço afetivo para o meu amigo querido, Magno Lavini. Um grande abraço aí para o meu amigo Magno Lavini, que está conosco aí sempre, e é o presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Não é isso, Coscoba? Rádio Joia, a sua rádio. E aí não consigo ainda compartilhar. Rádio Joia, a sua rádio, eu não consigo compartilhar. Karine vai chegar até aqui. Vem pra cá, rodei aqui, Karine. Karine vai dar essa compartilhada aqui na Rádio Joia para ficar no Facebook para o senhor e a senhora assistir também ao vivo. Não é essa não, não é esse vídeo. Não é esse vídeo, não. Vamos compartilhar aqui com Karine, que chegou aqui, ó. Aqui tá ao vivo agora, que maravilha. Karine chegou, já deu a solução. Olha que coisa linda, não é? Que maravilha. O pessoal da Rádio Joia tem uma eficiência, uma eficácia que é nota 10 aqui. Todo mundo é 10, não é verdade? E aí, um grande abraço. Encontrei outro dia aqui, na quinta-feira passada, com meu amigo Magno Lavini. Uma salva de palmas, o nosso presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores. UGT, Magno Lavini, nosso grande amigo. Posso minimizar? Não posso minimizar? Então já estamos no ar aqui com a nossa Rádio Joia ao vivo, agora iniciando o nosso programa. Verdadeiramente estamos aqui, muito obrigado a todos. E aqui a gente vai fazer um grande agradecimento aí. Eu gostaria de fazer também uma homenagem ao meu amigo que está nos assistindo, um dos grandes criminalistas da Bahia. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Dr. Vivaldo Amaral, que nos assiste. Vivaldo Amaral, meu amigo, companheiro e um grande colega amigo, colega companheiro, colega ético, um criminalista de mão cheia. Tem aí o escritório dele no Wall Street, Dr. Vivaldo Amaral, um nome na Bahia. E também com ele lá no escritório está o sócio dele, o Dr. Matheus Coutinho. Um grande abraço. E ao nosso querido Mário Coutinho também, especialista, vem dar uma entrevista conosco, é especialista em condomínios. Um grande abraço ao meu amigo Mário Coutinho. E a minha querida também colega, e que está lá no Wall Street junto com essa equipe maravilhosa do doutor Vivaldo Amaral, é a doutora Dominique, a nossa amiga. Uma salva de palmas para essa equipe aí do doutor Vivaldo Amaral. Um abraço aí a todos que nos ouvem, e queremos vocês aqui, doutor Matheus Coutinho, doutor Vivaldo Amaral, doutor Mário Coutinho. Doutor Matheus, especializado em crimes do colarinho branco, crimes mais dos políticos específicos, é um estudioso, constitucionalista, penalista, criminalista. E um grande abraço também, doutor Matheus, e doutor Vivaldo Amaral, que é também um tribuno do júri de mão cheia. Eu gostaria de mandar um abraço também aqui, que está nos apoiando, um dos nossos apoiadores no programa, o escritório de, anota aí o endereço, se você está com problema de mediação, conflito familiar, conflito empresarial, conflito com imóvel, conflito com vizinho, todo tipo de conflito. Hoje é possível, pelo Código de Processo Civil, por determinação do Conselho Nacional de Justiça e por lei federal específica, já está sendo totalmente válido, legalizado, a chamada mediação de conflitos, Karine, sabia? Conflito familiar, conflito de imóvel, conflito com vizinho, não vale a pena ficar brigando na justiça. Vamos mediar, mudar a nossa cultura de mediação de conflitos. E aí anota o endereço aí do nosso apoiador aqui do programa, é o escritório JV, o escritório de mediação de conflitos. Doutor João Vaz, um grande abraço. Doutor Flávio Daltro, um grande abraço. E esse escritório fica na rua General Labati. Labati é francês, né? General Labati, anota aí. Rua General Labati. Eu também estou no escritório.
Eu estou lá no escritório como mediador, eu sou mediador formado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça, aí, Rua General Labati, número 76, General Labati, Rua General Labati, número 76, Rua General Labati, número 76. Biblioteca dos Barris, fica nos Barris, vem caminhando, passa pela Faculdade Anhanguera. Biblioteca dos Barris, vem caminhando, passa pela Faculdade Anhanguera. Logo depois da Faculdade Anhanguera tem a Padaria Alfaia, até frente ali com a casa amarela, é o escritório JV, escritório de Dr. João Vaz, é o escritório que faz mediação de conflitos, mediação de família, mediação de imóveis, mediação de briga de imóvel, mediação empresarial, mediação civil, enfim, vamos mediar. Mediar é o caminho, o Conselho Nacional de Justiça recomenda, tem resoluções nesse sentido, o Código de Processo Civil também, de 2015 para cá, já fala da mediação judicial e a mediação extrajudicial, que é importantíssima para ser feita, e a questão de uma lei federal que fala sobre mediação. Eu também sou mediador, estou lá para lhe atender, e o escritório é um dos nossos apoiadores aqui, o telefone é 71 Salvador, Bahia, Brasil. Fazemos também pelo WhatsApp. Temos um caso dos Estados Unidos fazendo uma mediação grande de uma questão familiar. É só botar o 55, que é internacional. WhatsApp 557155 internacional. Tiver na Espanha, na Europa, nos Estados Unidos, qualquer lugar, África, né? Nós podemos fazer. Aí Guiné-Bissau, que é um país que fala língua portuguesa, estamos fazendo também a mediação, graças ao pastor Duarte, que eu mando um grande abraço, que está nos ajudando aí a fazer uma mediação familiar em Guiné-Bissau, braba, mediação braba, nós estamos mediando, apaziguando, porque a família tem que ver em paz, mediação familiar. 55 é internacional, 71 é Salvador, Bahia, Brasil. Agora, anota lá, 5571, 5571, anota lá, 9103 99103 0089 5571 99103 0089 55 internacional 71 Salvador, Bahia, Brasil 99103 99103 0089. Agora o clima frio, dá uma tossezinha, não é, Coscoba? Agora, para que vocês que não anotaram, vão anotar. 55 internacional 7199103 0089 99103 0089. Vamos mediar, vamos conciliar e vamos apaziguar. Grande abraço aí ao escritório JV. Aí, meu amigo Coscoba, com a salva de palmas. Muito obrigado, Coscoba. Estamos juntos aí para a gente trabalhar cada vez mais, cada vez melhor, cada vez servindo mais a população. Meus amigos, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é um assunto que vale a pena a gente comentar. Eu faço sempre os júris simulados, e aí o escritório também lá está à disposição para os júris reais, né, na vida real. Mas nas faculdades, como professor universitário, eu faço o júri simulado, certo? Todo semestre, todas as minhas turmas fazem júris simulados. Então, nós vamos entender um pouquinho a questão do júri. Mas eu quero levar essa informação do júri não para apenas meus alunos acadêmicos, para advogados, para colegas, para iniciantes, para quem quer que seja. Eu quero levar para o senhor e a senhora da comunidade aí, ó, que está nos ouvindo aí em Pernambués, que tá com seu celularzinho ouvindo a nossa rádio aí na porta da penitenciária, Karine, esperando para ver seu filho e não sabe nada dessa matéria. Então, o direito, a ciência não pode ficar presa à faculdade. Ela tem que estar onde? Na comunidade, estendida à comunidade. Porque um povo culto, um povo educado, não é uma cultura formal de se formar, não. É cultura mesmo. Na Europa, nos Estados Unidos, a educação é básica, porque o povo educado, ele transforma o país, transforma, sabe votar, né, Coscoba? Sabe o voto certo que tem que dar, como Coscoba sempre vota certo, né, Coscoba? Não erra o voto, não é, né, Coscoba? E sabe os seus direitos, sabe exercitá-los e sabe exigi-los. Então, o senhor que está nos ouvindo, aqui eu estou recebendo já um WhatsApp de uma senhora que está aí na porta da penitenciária, eu vou lhe atender, vou lhe dar todas as informações.
não há problema nenhum, o programa aqui é para tirar suas dúvidas. Vá lá também no escritório, Rua General Labati, número 76, nos Barris, depois da Biblioteca Central ali, tem a Faculdade Anhanguera, logo depois a Padaria Alfaia, de frente ali. Vai lá para a gente conversar, vai lá para tirar suas dúvidas. A gente faz esse atendimento para a população, inicialmente com a consulta gratuita, para que os senhores possam ter conhecimento. É um processo de curso, é um processo educacional. O processo é de curso, é de ministrar cursos online e tirar as suas dúvidas presencial. Então voltamos aqui que nós estamos com o curso do Tribunal do Júri, e aí nós temos uma senhora também na Liberdade, o irmão está preso, não é isso? Vai para júri popular, vai entender júri popular. Agora não vai entender só hoje, tem que ficar assistindo o programa, para a gente vai ter várias aulas aqui para entender, não é, Karine? Karine, que é uma jornalista exemplar, coaching, não é? Tem um programa aqui maravilhoso, jornalista exemplar, tem coach, faz um bocado de coisa aí, no sentido de comportamento humano, já está entendendo do júri, já sabe, e já vai falar também no programa dela também sobre júri, ela vai fazer explicações sobre júri, é muito importante isso. Então veja só, o júri popular, e aí Coscoba hoje está numa animação só, ele está com dinheiro no bolso, está com animação só, é o nosso chefe. Coscoba é russo ou é polonês, ou alguma coisa ou outra. O Coscoba veio da Europa, veio lá né? E foi a Rússia que venceu a Alemanha na Segunda Guerra, não foi, Coscoba? Foi isso, então o russo não é brincadeira. Não briga com russo não, porque russo é russo, não é verdade? Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar do crime. Infelizmente falar do crime é uma coisa triste. A gente procura fazer um ambiente agradável na sala de aula, nos programas que eu dou, porque falar do crime é uma coisa triste e a gente não queria que o crime existisse. É como o médico falar de doença, não é coisa agradável, né? Mas infelizmente existe a doença, e se não existisse a doença não existiria o médico, né? E também o médico está aí para curar, e o crime também é para a gente curar. A gente não está querendo que ninguém fique no crime. Se cometer um erro, né? Aí eu sempre digo, aí eu uso o evangelho. Se você cometer um erro, o próprio Jesus Cristo dizia aos dois que estavam lá na cruz com ele, aquele que se arrepender, né, estará comigo amanhã com o meu Pai. Então arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e tenha a sua crença, a sua fé no evangelho, e isso o libertará. Então é muito importante que, se você cometer um erro, você terá que pagar por esse erro, mas nós não queremos que o advogado criminalista, que aquela pessoa que cometeu o erro venha a cometer novamente, né, Karine? O objetivo da gente é libertar a pessoa, e ela pode voltar à sociedade de uma forma sadia. Para isso tem que se converter, na minha opinião, ao evangelho. Não é isso, Coscoba? Se converter. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos lá. Mas infelizmente o crime existe, não tem jeito. O Brasil está um país que a gente não suporta mais criminalidade, a sociedade não suporta. A gente quer um país sem criminalidade, quer um país melhor, como é, por exemplo, Portugal. Tem que botar certo, né, Pedrinho? Mas tem que botar certo, eu sei, Coscoba. Mas o que é certo e o que é errado, não é, Coscoba? Aí que nós estamos, né? O que é certo e o que é errado? O que é certo e o que é errado. E agora? O que está lá não é certo. O que está lá não é certo. Mas lá onde? No poder, mas qual poder? Qual esfera? Qual esfera é? Qual esfera? Coscoba não está dizendo qual é a esfera, deixa pra lá. Vamos lá, Coscoba. Veja só. Vamos lá, Coscoba. Veja só o que acontece. Então, infelizmente, quando acontece o crime, a gente quer viver como Portugal, que a pessoa pode sair 2 horas da manhã, Coscoba. Né, Karine? Que maravilha, né? A gente não quer o crime, né? Sem medo, né? Hoje a pessoa toma um transporte, a pessoa vai para sua casa, às vezes nos bairros mais pobres, mais simples, mais populares, e a pessoa sofre violência. A violência não é uma coisa agradável. Nós queremos construir uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna. Então não é esse o objetivo. Mas infelizmente o crime existe, a gente tem que falar dele, a lei está aí para coibi-lo, para ressocializar, para modificar, certo? Então nós temos que enfrentar o problema. Então, ocorrido um crime, e aí nós vamos falar na próxima aula sobre a questão dolosos contra a vida. Nesse momento vamos falar que ocorreu um crime, certo? Corpo estendido no chão, pessoa morta, uma pobre pessoa vítima da violência, e uma pessoa que atirou, matou, seja com arma de fogo, arma branca, ou que seja, não sei. A gente está analisando o fato hipoteticamente, certo? A pessoa veio a falecer, veio a óbito. Essa pessoa que cometeu esse crime contra uma pessoa, o nosso direito constitucional elegeu a vida como o bem mais valioso na sociedade. A vida.
é o bem mais valioso na sociedade. Então, o direito à vida é um direito constitucional. Então, toda vez que uma pessoa tira a vida de outra no seio social de outrem, ela tem que ser punida com maior rigor. E esse maior rigor começa pelo seu julgamento. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 garante que quem comete um crime contra a vida terá que ser julgado por uma vara especializada. Uma vara especializada, e essa vara é das chamadas varas da competência do Tribunal do Júri. Vara da competência do Tribunal do Júri. E aí nós temos que ver o Código de Processo Penal, livro 2, dos processos em espécie. Anota aí, livro 2, Código de Processo Penal dos processos em espécie, título 1, e passamos aqui para o capítulo 2, que ele vai falar então do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri. Do procedimento relativo, né, ou dos procedimentos relativos aos processos da competência do Tribunal do Júri. E qual é a competência do Tribunal do Júri? Crimes dolosos contra a vida humana, tentados ou consumados. Consumado é quando a vítima vem a falecer. E tentado é quando há uma tentativa e não se obtém êxito com o intento de matar, de tirar a vida. Mas é um crime doloso contra a vida também, certo? Então nós vamos aqui, que ocorre, está aqui no Código de Processo Civil. Antes de falar sobre tudo isso, nós vamos falar aqui agora de um assunto muito importante, que é a questão pericial. O crime, imaginemos, em qualquer bairro que ocorra, de Salvador, da capital baiana, vamos falar assim da capital baiana, vamos falar que ocorreu um crime. Esse crime que ocorreu, o que é que vai ocorrer com esse crime? Vai ser cercado o local todo é fechado, o corpo vai ficar lá e ninguém vai poder penetrar nesse local. Por que que ninguém vai poder penetrar nesse local? Porque para garantir as provas de perícia de local, para garantir os vestígios, para garantir as impressões digitais, para garantir que depois possamos fazer até o exame de DNA sobre um fio de cabelo, alguma coisa que ocorreu. Hoje a tecnologia está uma velocidade muito grande e nós estamos crescendo muito a nível de tecnologia. Muito importante isso. Então nós temos fechado aí o local. E aí eu mando um abraço à minha amiga, me lembro de perícia de local, de uma perita aqui na Bahia, que é um fenômeno aqui na Bahia, que se chama a doutora Delma Gama Inarici, que foi perita há 28 anos do IML, né, do Instituto Médico Legal aqui da Bahia, né, Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Então, nós temos aí o fechamento do local. Vai existir uma perícia, vai se chegar lá na perícia e vai se ver, os peritos vão coletar todos os dados. Se faz a perícia, quando você entra no local pela primeira vez, o local está fechado, é porque ele não permite que seja contaminado, até mesmo o próprio perito pode contaminar o local, certo? Entrando lá, então só entra uma vez. Você vai conseguir catalogar tudo e vai levar então para o doutor delegado de polícia iniciar o inquérito policial. O inquérito policial vai apurar se e como e quando ocorreu, se o réu reagiu, se o réu provocou. O corpo fala. Nós vamos falar sempre isso no júri. O corpo fala, a gente vai dizer se o réu reagiu, se o réu provocou, como ele morreu, quantas horas tem de sua morte. Tudo será descrito pormenorizadamente na perícia. A perícia é importantíssima. Eu faço aqui, e faço academicamente, cientificamente, pedagogicamente,
não conheço os fatos com profundidade, mas posso falar porque acompanhei a doutora Delma Gama. A sociedade não compreende isso. As perícias, elas são uma garantia de que irá ter uma apuração, que essa apuração chegará a um verdadeiro criminoso, porque é muito perigoso a gente acusar alguém e depois ser considerado inocente. Nós temos aqui um perigo muito grande. A sociedade não pode, em hipótese alguma, admitir isso. Um inocente ser preso, um inocente ser privado da sua liberdade. Isso é algo perigosíssimo, perigosíssimo. Extrema periculosidade para a sociedade, para o cidadão, para o senhor e para a senhora. Então o que acontece? No caso Nardoni, no caso da menina Isabela Nardoni, eu sempre critiquei, fiz vários vídeos com a doutora Delma Gama, de que os peritos de local, na minha opinião, eu tenho o direito de liberdade de expressão, o direito à crítica, não foi uma perícia que pudéssemos dizer dentro dos seus ritos normais, né? Por quê? Muito simples. Os peritos foram ao local 11 vezes. Está na mídia. A doutora Delma repetiu, está na mídia. 11 vezes ao local. 11 vezes foram ao local os peritos. 11 vezes. Quando na realidade só se vai ao local lacrado uma vez. Essa repetição pode contaminar, não estou dizendo que vá, pode contaminar a cena do crime. 11 vezes é um absurdo. 11 vezes é um absurdo. E essa perícia, na minha opinião, pode estar, isso numa dialética acadêmica, numa dialética científica, num estudo científico, essa perícia, ela pode estar eivada de vícios, muitas das vezes insanáveis. Aqui não faço juízo de valor, faço apenas uma análise científica, acadêmica, cultural. Então, 11 vezes o local, na minha opinião, foi algo que nós não podemos admitir. É inadmissível ir ao local 11 vezes. 11 vezes, vou repetir, 11 vezes. Foi ao local 11 vezes. Então nós não podemos admitir isso em hipótese alguma, que se vá a um local de perícia 11 vezes. O local, ele é fechado para que as pessoas não entrem. E por que as pessoas não devem entrar? Porque é preciso garantir o local. E quando você vai ao local 11 vezes, você já está contaminando o local. Contaminando o local. Isso não é possível. Não é possível que se tenha um local contaminado, porque o perito foi 11 vezes. Na minha opinião, essa perícia devia ser alguma forma de sanção dessa perícia. Não tem como. Então, bom, feitas essas perícias, nós temos aí uma outra parte que é muito importante, que é a questão, a outra parte que é muito importante, que é a questão do exame médico legal. Que é o exame médico legal. Logo depois que termina essa perícia, nós temos o exame médico legal. Esse exame médico legal, que vai periciar, vai abrir o corpo da vítima, né? Que vai realmente abrir o corpo da vítima, colocar algum tipo de ácido, alguma coisa, aí o médico legal é quem vai determinar, e a partir desse momento em que se faz essa perícia, a partir do momento que faz essa perícia da medicina legal, nós podemos dizer que o corpo fala, porque o médico legal vai dizer quantas horas o corpo foi morto, quantas lesões de ataque de defesa existiram, qual foi a substância e qual foi a causa-morte. No caso da Isabela Nardoni, não ficou esclarecido. Eu gostaria que, se alguém tivesse alguma informação, mandasse para mim.
Até porque para mim não ficou esclarecido, principalmente pela mídia. A mídia quer um sensacionalismo, mas não aprofunda cientificamente. Nós aqui aprofundamos. Eu não entendi até agora qual foi a causa-morte. Porque não pode existir duas causas-mortes. Duas causas-mortes. Ou a menina morreu, Isabela Nardoni, por asfixia, foi asfixiada, ou ela morreu pela queda. As duas coisas não pode. Você não pode morrer duas vezes, você morre uma vez só. E a causa-morte é importante, porque na asfixia existe uma glândula ileoide aqui, que ela precisa estar, principalmente numa criança asfixiada, ela precisa estar fraturada, ela precisa estar torcida, quebrada. Na asfixia existem equimoses, que são manchas pretas que o sangue ele não consegue circular e tenta sair. Como ele não consegue sair, as manchas pretas existem aqui. Dr. George Sanguinetti comprovou que não existia nem a equimose, nem a quebra ou torção ou fratura da ileoide. Eu gostaria que alguém me respondesse isso, porque nós estamos na academia, nós estamos na rádio, nós estamos com cientificidade e nós precisamos aprofundar esses casos. Nós não podemos deixar que as autoridades façam o que querem e bem entendem, porque se são autoridades na república, que é res pública, coisa pública, se existem autoridades, estas o são para servir o senhor e a senhora, o cidadão. Servir bem, porque são pagas com nossos tributos. E não tem nenhum poder, a não ser o poder que emana do povo. Aliás, uma frase bonita, eu gosto sempre de colocar, é quando Pilatos chama Jesus e diz: eu tenho poder sobre sua vida e sua morte. E Jesus diz: nenhum poder lhe foi dado, senão pelo céu, senão pelo Pai. E sobre mim você não tem nenhum poder, porque a minha vida não é material e sim espiritual. Então, belíssima as palavras do nosso querido divino Jesus Cristo. E voltando aqui, esse poder que a gente tem na face da terra, efêmero, passageiro, que as pessoas morrem de câncer, morrem velhas, morrem acabadas, vão para um cemitério, para os bichos comerem ou serem incineradas, voltam ao pó, do pó vim, do pó voltarei. Então a gente tem que compreender que as pessoas têm que ter extrema responsabilidade, extrema cautela, porque quando você, autoridade, está julgando um caso, você tem que fazê-lo com uma isenção, um profissionalismo, para ter cuidado. Sabe por quê? Eu vou ler aqui agora. Faz parte da nossa aula, faz parte dos nossos estudos. Saiu agora, eu estava ontem, antes de ontem, vendo a televisão, eu assisto toda, Record News, Globo News, não tem problema nenhum. E saiu: maníaco da moto, Justiça manda soltar borracheiro preso por engano no Ceará. Olha a notícia: maníaco da moto, Justiça manda soltar borracheiro preso por engano no Ceará. O homem estava preso desde agosto de 2014, quando foi condenado por estuprar 8 mulheres em Fortaleza. Condenado por estuprar 8 mulheres em Fortaleza. Preso desde agosto de 2014, sem julgamento, numa prisão preventiva. Qualquer correção do que eu falo, pode ligar para mim, 719-9103-0089. Não tenho sangue azul, corrijo no ar, dou oportunidade a quem quiser falar aqui. Não tenho sangue azul, não sou perfeito, e se errar, retifico o que eu falei, sem problema nenhum. Olha só a notícia: após mais de 4 anos presos, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, para fazer 5 anos de prisão, o borracheiro Antônio Cláudio Barbosa, confundido com um homem conhecido como o maníaco da moto, pode ser solto nessa terça-feira, dia 30. Já foi solto já, tá? Nós estamos hoje, 1º de agosto, ele já foi solto. A qualquer momento, o alvará de soltura em favor de Barbosa foi expedido pela desembargadora doutora Marlúcia
de Araújo Bezerra. O homem estava preso desde agosto de 2014, quando foi condenado por estuprar 8 mulheres em Fortaleza. Após novo julgamento, eu aí já vou me corrigir, não foi numa prisão, preventiva, já houve julgamento. Então foi um novo julgamento. Ocorrido na segunda-feira, dia 29, o borracheiro foi inocentado. A reviravolta ocorreu com auxílio de advogados. Quero parabenizar aqui, uma salva de palmas para os advogados do Innocence Project. E nós queremos aqui que esse Innocence Project, não sei se tem aqui na Bahia, venha para aqui, as portas abertas para vocês falarem aqui do projeto, que é um projeto americano que cuida de presos inocentes, acusados e condenados inocentes. Belíssimo trabalho, coisa divina, coisa maravilhosa, que apontar evidências de que Antônio Cláudio, atualmente com 35 anos, passou desde os 30 preso, havia sido confundido com o verdadeiro criminoso. Confundido com o verdadeiro criminoso. Antônio Cláudio era dono de uma borracharia no bairro Modubim e não tinha passagem pela polícia. Réu primário de bons antecedentes. Dói. Isso chega a doer na alma. Isso chega a doer na alma. Isso chega a doer na alma. Vou repetir mais uma vez. Chega a doer na alma de um cidadão. Desumano, cruel, colocar uma pessoa na cadeia acusado de estupro. Erro gravíssimo da justiça. Agora eu faço uma pergunta. Se um médico errar, ele perde o CREMEB, é punido, tem que pagar indenização, etc. Mas se uma autoridade dessas, com tanto poder que tem, poder inclusive midiático, de sair na mídia falando e acusando, como foi o caso da Escola Base em São Paulo. Para quem não sabe, veja aí Escola Base em São Paulo. Para quem não sabe, vejam aí os Irmãos Naves em 1939, crucificando as pessoas. E agora? Cadê as autoridades? Por que não aparecem? Bora aparecer, minha gente. Quem julgou, quem acusou, quem fez o inquérito, vamos aparecer. Tá na hora de aparecer. Eu fico indignado. Antônio Cláudio era dono de uma borracharia e tinha família. Ele estava detido no Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno, IN CEPES, conhecido como CPPL-V, em Itaitinga, região metropolitana, em Fortaleza. Entre as evidências apontadas pela defesa no novo julgamento, e aí quando a defesa fala, muita gente não acredita. Por que não acredita? Porque a defesa que está falando, o advogado está mentindo, o advogado não está falando a verdade, o advogado está tumultuando o processo, o advogado está insistindo em algo que já foi julgado. É isso que é dito. Quando o advogado deve ter a plenitude de defesa, a plenitude de argumentação, plenitude de petição. Porque num caso desse, o advogado descobre algo que vai realmente inocentar o seu constituinte, aquele que lhe constituiu, aquele que lhe outorgou procuração. O advogado, e quando a gente fala em prerrogativas, são privilégios do advogado? Não são privilégios. Essas prerrogativas é para soltar um preso inocente. É do senhor e da senhora. Aqui o programa é Conexão Conhecimento. Acorde. Não caia nessa teia de informações erradas, equivocadas e distorcidas. Então, entre as evidências apontadas pela defesa, no novo julgamento, os advogados alegam que o autor do crime tem cerca de 1,80 m. Olha que erro grave, erro crasso, erro grave, com base em vídeos do homem cometendo os atos. A altura de Antônio Cláudio, que foi preso, condenado e passou 5 anos na cadeia, é de 1,59 m. Meus amigos, este caso é de uma gravidade enorme. E eu estou lendo aqui notícias de imprensa, de mídia.
Se alguém tiver outra informação, eu estou aqui para retificar, corrigir, modificar, dar direito à resposta, etc. Não tem problema nenhum. Vítimas retiraram a denúncia. Um dos argumentos, olha só, o verdadeiro criminoso tinha 1,80 m, enquanto ele, Antônio Cláudio, tinha 1,59 m. É muita diferença de 1,59 m para 1,80 m. É muita diferença, é absurdo, é abusivo. Nós não podemos aceitar isso na sociedade. Senão nós vamos rasgar o Estado Democrático de Direito. Estou com 2 câmeras, por isso que eu estou lá e cá. Não adianta a gente querer agradar a meia dúzia de autoridades que estão errando. Está errado. E o direito de revisão, de inspeção processual tem que existir para coibir essas decisões contra a lei, contra fatos, contra argumentos. Porque é mais fácil condenar, porque é mais fácil encarcerar. Aqui eu não estou dizendo que não se deve encarcerar, não se deve prender. Eu só estou pedindo cautela. Aqui não estou pedindo que não se deva fazer o que tem a autoridade, o dever de ofício de fazê-lo. Julgar, prender, encarcerar. Até porque em defesa social nós estamos vivendo uma violência muito grande e temos leis por outro lado da moeda. Eu vejo os 2 lados da moeda, não vejo um só. Não tem um extremismo, não. O outro lado da moeda é qual o lado da moeda? Nós temos uma criminalidade assustadora e nós precisamos de punir, prender, retirar da sociedade pessoas perigosas que estupram, com certeza. Mas temos que fazer com uma cautela, com uma precisão entre o nervo, né, e o vaso. É uma cirurgia entre o nervo e o vaso. Um dos argumentos do pedido feito pela Defensoria pelo Innocence Project, obtido pelo Sistema Verde Mares, é que 7 das 8 mulheres que haviam formalizado a denúncia desistiram de acusar Antônio Cláudio. Uma pessoa vai reconhecer a outra e tem dúvida, deve dizer: eu tenho dúvida. Parece com ele, mas eu tenho dúvida. Tem que ser honesto. Porque essas pessoas deveriam ser processadas também. Perder sua liberdade também. Só falar quando tem certeza, quando tiver certeza. Aqui o programa é Conexão Conhecimento. Aqui a verdade custa o que custar. Com a verdade a gente tem que ir ao céu. Então desistiram de acusar Antônio Cláudio. No único caso levado adiante, a vítima tinha apenas 11 anos na época. Ela teria sido a primeira pessoa a reconhecer o dono da borracharia como criminoso. A advogada Flávia Rayal, e aí, doutora Flávia, os nossos microfones estão à sua disposição. Flávia Rayal, do Innocence Project, vocês também parabenizar, que faz esse trabalho belíssimo. Nós estamos aqui às suas ordens, aqui em Salvador, Bahia. A rádio está à sua disposição para entrevistas com referência a esse caso. Diz também que a única coisa que sustentou a condenação foi o reconhecimento feito pela vítima. Estamos diante de erro, inclusive na legislação. Como é que eu posso chegar num processo criminal com a palavra, única palavra da vítima, a única palavra da vítima, que não tem o mesmo valor que uma testemunha compromissada, que é a testemunha isenta, imparcial? A gente vai explicar nas próximas aulas aqui, nos próximos programas. É uma testemunha que não tem relação com o crime, que não tem amizade, que não tem inimizade, que está distante, equidistante, e que por estar equidistante, essa testemunha narra fatos com mais frieza, com mais isenção. A testemunha está envolvida emocionalmente, às vezes está com transtorno do pânico, às vezes está com estresse pós-traumático. E aqui não estou dizendo para não defender a testemunha, não. Nós teremos que defender, sim. A testemunha sofre transtorno do estresse pós-traumático. Nós devemos defender a testemunha. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Lógico. Eu quero defender a testemunha. Eu não vou deixar de defender a testemunha. Eu não vou deixar de defender a vítima. Que nesse caso, a testemunha seria a vítima. Mas o seu depoimento tem que estar lastreado
num conjunto de provas ou evidências muito fortes, ensejadoras e capazes de levar a uma possibilidade de um julgamento, a uma possibilidade de condenação. Fora disso, nós estamos diante de uma barbárie. E a própria legislação, se assim o fez errado, o fez equivocada de forma, o fez de forma perniciosa, o fez de forma prejudicial o cidadão e a cidadã. Enquanto, por outro lado, nós temos dois lados da moeda que nós temos que entender, o povo tem que entender. Eu quero segurança pública, sim. Eu não quero mulheres estupradas. Eu quero o direito de ir e vir com segurança. Eu quero punir a criminalidade com rigor. Eu quero pôr fim à criminalidade. Se bem que criminalidade não se resolve somente com punição, com cadeia, lógico. Cadeia é a última rádio, última razão de ser. Se resolve com educação, se resolve com diminuição do desemprego, se resolve com diminuição da desigualdade social, se resolve com educação forte, se resolve com punição também, se resolve com a lei, não tenha dúvida nenhuma. Mas agora eu faço a pergunta, e a pergunta que não quer calar. Mas por outro lado, eu não posso colocar o inocente na cadeia. Por outro lado da moeda, eu não posso colocar inocente na cadeia, porque eu estou pervertendo a ordem pública, eu estou gerando insegurança jurídica. Um dia qualquer, professor Martinez é acusado, e eu que trabalho hoje com professor em algumas faculdades, trabalho em pós-graduação, sou mediador, trabalho no meu... Eu morri, 5 anos preso, eu estou morto. Eu volto para a sociedade um ser morto, psicologicamente, moralmente, intelectivamente, sem falar nos danos que eu sofri na cadeia. Porque a regra na cadeia para um estuprador, os outros presos tratam com crueldade. E nós sabemos que o sistema carcerário brasileiro não dá segurança ao detento. Nós sabemos disso. Então, para eu ser encarcerado, se faz necessário um julgamento muito criterioso, com oportunidade ampla para que a defesa possa se manifestar. Um conjunto probatório esmagador. Porque senão, infelizmente, a gente vai ter que cair em algo que pode gerar impunidade. Pode. A gente fica num dilema. Vai gerar impunidade? Vai condenar um preso inocente? É um dilema. E nesse momento, o que é que nós podemos fazer quando nós não queremos gerar a impunidade? O que é que a gente vai fazer? Condenar um preso inocente? Não. Então, indúbio para o réu. Infelizmente, é duro dizer isso, mas é um jargão jurídico correto. Indúbio para o réu. Na dúvida, em favor do réu. Infelizmente. Infelizmente. Eu sou adepto da defesa social. A sociedade tem que ser defendida com leis rigorosas. Mas não sou adepto da prisão de inocentes. Não sou. Essa insegurança jurídica não pode ganhar força, não pode crescer no nosso país. Então, continuando, não houve exame de DNA, o único foi o reconhecimento da vítima. E eu tenho um caso aqui na Bahia, sim, que o réu está preso, nós vamos provar sua inocência. Eu tenho um caso aqui na Bahia, sim, que o réu está preso, eu vou provar a inocência. Só com o reconhecimento por parte da vítima, sem lastro probatório ou perícias capazes e ensejadoras de condená-lo. Aqui nós estamos diante dessa situação. E aí vem mais. Não houve exame de DNA, por exemplo. O reconhecimento foi feito por uma criança de 11 anos de idade. Aí vem, eu sou psicanalista, posso falar. Sou terapeuta, posso falar. A criança não mente. Mentira. A criança pode não mentir. Também de 11 anos, né? Mas
eu podia dizer o seguinte, que a criança pode ter uma imaginação, pode ter memórias, como nós adultos podemos ter, e aí nós temos que ter o estudo disso, de falsas memórias no julgamento. Falsas memórias no julgamento. Falsas memórias no julgamento. E essas falsas memórias podem, por um estresse pós-traumático, levar a uma confusão momentânea de um reconhecimento errado. Ele tinha 1,80 m, o outro de 1,59 m foi condenado. Nós estamos diante de uma barbárie. O Estado brasileiro precisa se manifestar, a mídia precisa se manifestar, porque colocar um preso inocente é um crime tão grave ou mais grave do que o crime mais hediondo que possa ser cometido. Colocar o inocente na cadeia é um crime mais grave do que o pior crime hediondo cometido contra qualquer cidadão, contra qualquer pessoa. É o absurdo dos absurdos. É um erro grave. E os processos caminham, às vezes de forma errada, persistem de forma errada, findam-se de forma errada. Nós precisamos de institutos capazes de descobrir esses erros, como o Innocence Project. Parabenizo aqui a doutora, a advogada Flávia Rayal, precisa se manifestar muito sobre isso. Belíssimo seu trabalho. Eu sei o que é um bom trabalho de um bom profissional da advocacia, não tem preço. Não tem dinheiro que pague um bom advogado. Não tem dinheiro que pague a intransigente defesa das prerrogativas dos advogados. Não tem dinheiro que pague, porque não é do advogado, é do senhor e da senhora, é do senhor e da senhora cidadão. O advogado não fala por ele, fala pelo senhor e pela senhora. E um dia, qualquer um de nós, inclusive eu, poderia precisar de um bom advogado, uma boa advogada, como é a doutora Flávia Rayal aqui, a nossa advogada lá do Ceará, no estado de Fortaleza, né? Perdão, no estado do Ceará, na capital de Fortaleza. Então, conforme a doutora Rayal, a criança se equivocou ao se convencer que o borracheiro foi o autor do crime. Não estamos falando de um reconhecimento feito por má fé. Não é isso. Eu estou lendo a reportagem. Ela foi vítima de abuso, deve ser uma coisa que deixa marcas psíquicas na mente, no inconsciente, no id. O seu ego, que é o comando de nossa vida, a função com a realidade, fica abalado, distorcido, mas temos que ter essa cautela para não levar o inocente para a cadeia. E quando ela viu a foto dele, Antônio se convenceu que ele era a pessoa que a atacou. No momento em que ela se convence, tem uma tese de direito com psicologia que fala da falsa memória, ou falta de memória, ou incorreção das memórias conscientes. E aí, essa falta de memória, incorreção ou falsa, é interiorizada pela vítima, que passa a acreditar em algo inexistente. Passa a acreditar em algo inexistente. Além disso, a defesa afirmou que tem poucas provas documentais de que Antônio Cláudio não possuía uma motocicleta de cor vermelha no período em que os crimes foram cometidos. Então, não existia uma prova documental de que você vai no Detran ou no órgão que registra e vê Antônio Cláudio tem uma moto vermelha. Não, você vai no Detran e Antônio Cláudio não tem moto vermelha. E a moto que cometeu foi a vermelha. Lógico que isso não é decisivo, mas é ponderante. É ponderante. O maníaco da moto. O caso ficou conhecido como maníaco da moto porque o criminoso utilizava uma motocicleta de cor vermelha para abordar as vítimas na rua, além de uma faca para ameaçá-las. O verdadeiro criminoso nunca foi identificado. Nós estamos aí diante
de um erro judiciário gravíssimo. E aí vou fazer uma outra colocação, porque aqui o programa é um programa verdade. Verdade. Vou fazer uma outra colocação. Quando o crime é de repercussão midiática, o maníaco que vem atacando pessoas, nós todos temos o sentimento de que, e cobramos às vezes a polícia, alguma coisa impossível talvez, uma cobrança que não seria correta, mas nós queremos saber quem foi para ser preso imediatamente. O governo do estado não quer, politicamente isso não é interessante, então a pressão em cima da polícia para se descobrir, a qualquer preço, a qualquer custo, alguém que seja o criminoso, quiçá um inocente. Não interessa, precisamos abafar o caso. Isso que eu estou falando é a pura verdade. Nós precisamos ter esses programas Conexão Conhecimento para que a gente possa apurar tudo isso, para que possamos fazer com que as pessoas tenham realmente provas periciais decentes, dignas. E aí já vou dar alguns assuntos interessantes também, antes da gente finalizar, de que as provas periciais devem ser provas que contenham uma base, um valor probatório científico muito grande. E aí nós temos que, num processo judicial, o inquérito policial, depois de pronto, o doutor delegado poderá, após o inquérito policial terminado, ele poderá indiciar, que não representa condenar, é apenas indicar. Eu indicio, no caso esse Antônio Cláudio, como responsável por esses estupros. Após o indiciamento, o inquérito é levado ao Ministério Público. O Ministério Público, a gente vai rever isso em outros momentos, oferece então a denúncia. O juiz recebe a denúncia e a partir daí inicia-se o processo. Notem que o sistema foi feito para passar por várias autoridades e por vários ritos. E mesmo assim continuamos com erros deste tipo ocorrendo no Ceará, como foi o caso de Antônio Cláudio. Eu não vou deixar de falar sobre os presos inocentes. Não adianta. Aqui a gente tem que falar. O programa é Conexão Conhecimento. Vejam toda a sistemática e mesmo assim ainda temos com esse erro. Mais ainda, esse processo criminal, e aí é bom que para os alunos entenderem, vai ter um juiz togado, juiz de direito, formado, aprovado num concurso para a magistratura, e a partir daí ele pode nomear um perito para as perícias, perito médico legal, pode nomear um perito de local. E aí nós temos aí, se o senhor e a senhora precisar de uma aula, nós temos aulas lá na JV, na rua General Labati, número 76, Biblioteca nos Barris. Logo depois tem a Faculdade Anhanguera, logo depois tem a Padaria Alfaia de Fronte. Pode nos procurar lá, porque nós temos aulas didáticas sobre perícias para a comunidade, o senhor e a senhora entender perícia. Não é para acadêmicos nem intelectuais, é para o público em geral entender as perícias. E como é que se combate então a perícia? Nós temos um juiz, presidente, que nomeia os peritos oficiais, e nós temos então o advogado de defesa e o Ministério Público, que poderão nomear seus assistentes técnicos, que são os próprios peritos, outros peritos, evidentemente, que vão combater o chamado laudo oficial do perito oficial, perito do juízo. Ele vai combater esse laudo oficial. Os assistentes técnicos periciais vão combater o laudo oficial do perito do juízo. Por isso que é importante o assistente técnico. Por isso que é importante uma consultoria na área pericial. E aí nós temos lá a Rua General Labati, número 76,
Biblioteca dos Barris. Logo depois caminha um pouco, é a Faculdade Anhanguera, atravessa a rua, Padaria Alfaia, de frente, nós temos esse tirar sua dúvida, cursos rápidos sobre perícias na esfera criminal. Lá o nosso telefone, pode ligar, 55 Internacional, 71 Salvador, Bahia, Brasil, 99103 0089, 99103 0089. Nós temos lá salas de aula para não só sobre o júri, não só a mediação, mas também a questão das perícias. É uma equipe multidisciplinar, transdisciplinar, que atende nessas áreas. Professores universitários, pesquisadores, cientistas, estudiosos. Então, para combater justamente o quê? Combater esses absurdos que nós estamos assistindo, esses abusos que nós estamos assistindo, de um preso inocente que simplesmente ele foi condenado e ficou 5 anos de sua vida. Não tem dinheiro que pague o que esse rapaz passou. Não tem dinheiro que pague. E a pergunta, volto a tocar na mesma pergunta: quem vai pagar por isso? O Estado, através de uma ação lenta que pode demorar anos? O Estado? Ou as autoridades deveriam também ser responsabilizadas por esses atos errados, precipitados, assodados, aligerados, equivocados? Será? Porque o médico, quando comete um erro, ele é punido pelo CREMEB, punido pela mídia, punido pela sociedade. Um erro desse, a gente não vê punição de ninguém. Fica tudo em brancas nuvens. E a vida desse rapaz, Antônio Cláudio Barbosa, está acabada. E para ele recomeçar agora, não vai ser fácil. Porque esses 5 anos que ele perdeu da vida dele, é jovem ainda, né? 35 anos, mas a vida, o tempo que ele perdeu, eu não sei mais como é que ele vai recuperar. Quem é que vai dar assistência a ele? Assim como eu defendo a assistência obrigatória pelo Estado para todas as vítimas de violência que podem sofrer o transtorno do estresse pós-traumático, assim também eu defendo para o preso inocente, ou até mesmo o preso condenado, mas principalmente o preso inocente. Eu quero saber como é que vai ficar a vida de Antônio Cláudio Barbosa. Antônio Cláudio Barbosa, está nos ouvindo com certeza aí, está chegando ao Ceará esse nosso programa. Terei o maior prazer de entrevistá-lo aqui, terei o maior prazer de ajudá-lo, meu irmão. Que Deus o guarde, o proteja e lhe dê tudo de bom, porque o que você passou, meu irmão, 5 anos numa cadeia, e você foi considerado agora inocente e até agora não se achou o verdadeiro criminoso. Só Deus com seu poder para livrar qualquer um de nós na sociedade de passar por isso. Que Deus nos livre desse mal, desse inferno, desse pesadelo. E para quem gosta de estudar, é só ir na internet, colocar Irmãos Naves. Foi em 1939, na época de Getúlio Vargas. Foram torturados um delegado calça curta, competente, tendencioso, estuprou a mãe dos rapazes, dos Irmãos Naves, acusado de matar um primo dele, não teve corpo, e depois apareceu o primo, depois de 18 anos, eles presos, um deles ficou louco, a mãe morreu, apareceu o primo, Vivinho da Silva, vivo, carne e osso. Foi considerado o maior erro judiciário do Brasil. Se nós estamos falando hoje de erro judiciário, anote aí, Marcos Mariano, outro erro judiciário, ficou cego de um olho, acabou tendo infarto e morrendo, quando estava para receber
a segunda parte da indenização, que tinha recebido 1 milhão de indenização, a indenização foi de 2 milhões, na hora de receber o outro 1 milhão, teve infarto e morreu. Marcos Mariano, anota aí, pesquisa na internet. Anota aí, pesquisa. O monstro da mamadeira, acusado de ter colocado cocaína na mamadeira de sua filha, foi um erro judiciário. Monstro da mamadeira, Daniele. Eu faço reportagem sobre isso tudo. Anota aí mais um caso de preso inocente. Estou falando do Brasil, hein? Fala dos Estados Unidos, tem um bocado. Jair Dalberti ficou preso também, inocente. Tem que ter cabeça para ser inocente, ficar preso. Porque o tempo passando e você preso não é brincadeira, não. Sua vida destruída não é brincadeira, não. Jair Dalberti, né? Anota aí, escola base, casal japonês, até hoje ele não recebeu indenização, e o japonês hoje, coitado, a senhora dele morreu, a escola foi depredada, destruída, e aí eu faço uma colocação importante, a mídia tem responsabilidade também. Eu sou radialista registrado na DRT, Delegacia Regional do Trabalho, e agora notícia boa, lá no Rio Grande do Sul, já estão exigindo que todas as rádios, mesmo online, tenham radialista responsável. Eu sou registrado na DRT, Delegacia Regional do Trabalho, aqui no estado da Bahia, para ser radialista, para ser comunicador social. A mídia é responsável por isso. O caso da escola base é outro caso gritante. E quem paga? Então, quando a gente faz um programa de mídia, a gente coloca as situações, não quer formar a opinião do público, mas quer que o público analise. Eu coloco uma informação, deixa a informação sempre no ar, deixa a informação sempre a ser confirmada, deixa a informação sempre a ser analisada, deixa a informação sempre a ser discutida, deixa a informação sempre a ser debatida, deixa a informação sempre a ser modificada. Então isso é muito importante para a gente estudar, certo? Eu mostrei alguns casos aí de presos inocentes para a pesquisa. Eu ia iniciar, hoje não deu, paramos no inquérito policial com indiciamento, a gente vai fazer uma revisão nos próximos programas, para depois entrarmos na parte processual, da acusação e da instrução preliminar nos crimes dolosos contra a vida, artigo 406 do Código de Processo Penal. Meus amigos, muito obrigado. O programa Rádio Joia é um programa educacional, um programa que leva conhecimento ao senhor e à senhora. Muito obrigado. Rádio Joia, aqui você é joia. Mediação de conflitos, lá no escritório JV, João Vaz, né? 55719-9103-0089. Rua General Labati, número 76. Biblioteca dos Barris, logo depois Faculdade Anhanguera, logo depois Padaria Alfaia, de frente, Dr. João Vaz. Eu também estou lá, mediação de conflito familiar. Liga pra gente, 55719-9103-0089, 55719-9103-0089. Muito obrigado por esse programa maravilhoso, audiência no topo aqui, muito obrigado, uma audiência online, ao vivo, maravilhosa. O programa vai ficar gravado e nós vamos continuar no nossa divulgação maravilhosa desses fatos importantes para a sociedade, de muita riqueza de cidadania. Muito obrigado. Carlos Martinez que vos fala, estou às ordens de vocês, até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Fica com a gente, toda quinta, super quinta, 15 horas, aqui com a gente, toda quinta, o seu compromisso é aqui com a gente. Muito obrigado, tchau, tchau, gente, até o próximo programa, toda quinta, 15 horas, professor Martinez, Conexão Conhecimento. Divulga esse programa, vai ficar o vídeo gravado, audiência ao vivo, online, no topo, quanta gente assistindo, maravilhosa essa audiência. Gente, Rádio Joia, até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado, viu? A você, ao senhor e à senhora, tem nossa lista de transmissão, que é nosso assinante, que é nosso ouvinte esporádico, que é nosso ouvinte constante. Quinta-feira, Rádio Joia, aqui você é joia. Valeu, gente, até o próximo programa, um abraço.